Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, entramos agora na presença de Deus para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14, onde podemos entender aqui sobre o investimento dos talentos. Nós possamos investir a nossa vida na obra, na presença do Senhor. Então diz aqui a palavra de Deus, dentre as suas maravilhas, Mateus 25, Mateus 25 e o verso 14, o investimento dos talentos. Vamos ver, né, irmão? Nós gostamos cada um de fazer o trabalho, de fazer a obra de Deus. E talento, ele entra em toda a área da nossa vida. Então nós aqui nessa noite, nós vamos se alegrar na presença do Senhor. O versículo de número 14 já começa aqui trazer uma abertura para nossas mentes sobre os ensinamentos, a doutrina maravilhosa de Jesus. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um, conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que receberá 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daquele servo e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebeu 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, com muito confiarei em tuas mãos, para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que receberá 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos, para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Pois isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma,
de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe por o Senhor, servo mau, negligente, sabia que olho onde não plantei, junto não semeei. Então, por isso, ao menos, devereis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retomasse, aleluia, recebesse de volta mais o juro. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, dai-lhe ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranjo de dentes. Soberano Deus, que o Senhor nos dê nessa noite a interpretação, alegrando nosso coração com esta palavra, pois aqui é um ensinamento de Jesus, aqui é o que o Senhor quer que nós aprendamos. E nesta noite, muito obrigado por esta rica bênção, instruções e doutrina, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, graças a Deus. Então nós estamos chegando aí o meio do ano. O ano se passa ligeiro, né, irmãos? E a gente vendo o desenrolar do tempo, a natureza, nação, população, país, como é que ele se encontra. Sabemos que nós somos dependentes muito de Deus, que nos dê sabedoria para nós ministrar nossa vida familiar, vida financeira. Precisamos do Senhor totalmente, irmão, nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é uma faculdade maravilhosa para todos nós. Ela vai limpando o nosso entendimento, tirando as nossas preocupações da carne, tirando aquela forma de ignorância do homem, e vai levando ao homem um alinhamento, vai levando o ser humano uma alegria, uma paz. E nós sabemos que o Senhor Jesus foi o missionário mais importante de todo o universo. O Senhor trabalhando com o nosso entendimento aqui, e Ele via que nós sempre temos fraqueza, atraso, ceguidão, lentidez para aprender sobre a palavra. Jesus, a sua palavra ela é sempre espiritual, nunca carnal. Sempre Ele dá a direção para a vida espiritual. É Ele que fala diretamente com o nosso espírito, que o nosso espírito ele é meio cego, meio teimoso, e não todo, né, irmão? Mas nosso Deus, Ele é tão amoroso que Ele vê uma nação totalmente cega, totalmente indefesa, e o Senhor entra com uma grande paciência, porque é paciência demais, porque nós somos teimosos. Deus fala uma coisa, a gente está certo, aí amanhã já não está mais certo, está fazendo mais, né? E o Senhor sabe como é que nós somos teimosos.
E ele é paciente, quer transmitir para nós essa sabedoria sobre nós investir nos nossos talentos, né, irmão? O que é que eu gosto de fazer? Quando nós passamos para a área carnal, cada ser humano, ele se habilita numa área qual ele já tem um talento e ele começa a gostar daquilo que está dentro dele, ele vê lá fora. Seja, ele é pedreiro, mas ele não sabe, mas ele tem vontade, ele tem um talento, mas ele ali tem a teoria, ele precisa de colocar na prática. Então ele vai ali fazendo um trabalho, né, pegando as ferramentas que ele precisa, né, pega o prumo, pega a colher, pega a escala, pega a trena, pega tudo, e ele muitas vezes não sabe nem usar direito, porque ele está aprendendo. Aí depois, com o tempo, ele já está habilitado, já de cor, já sabe o que vai fazer. Então o agricultor é do mesmo jeito, ele tem um talento. Deus colocou nele esse talento de trabalhar, e ele, para ele trabalhar, precisa primeiro ele ver o que vai fazer, ele precisa já ver o lucro da agricultura, antes de colher ele já sabe. Então ele planta medido e sabe o que vai colher, e ele sabe que precisa ter uma paciência, com a fé, esperando que Deus vai entrar também naquela área que ele trabalha, que vai entrar com a chuva, né? Vai entrar com a saúde, vai entrar ali com a vontade. Deus entrega a ele ali a terra e coloca nele a vontade, e ele vai entrar com a ação de fazer o trabalho. E quando nós também participamos da palavra de Deus, que nem o Senhor Jesus chamou Pedro. Quem era Pedro? Pedro tinha um talento, e o talento literal de Pedro era pescar. Pedro gostava muito do mar, muito da pescaria. Ele era habilidoso com a rede, era habilidoso ali com as armadilhas para pegar os peixes. Mas Pedro não tinha nenhuma habilidade em pregar o Evangelho, não tinha nem conhecimento ali do reino de Deus. E nós sabemos que dentro dele tinha um talento, e precisava ele colocar algo naquele talento que ele tinha para desenvolver. E o momento que o Senhor Jesus igualou, botou a vontade e botou sabedoria no coração de Pedro, porque Pedro pescava, e não foi diferente. O que, aleluia, a mudança do talento, saindo do mar para entrar na terra. Ele pescava nas águas, ele agora ia pescar lá na terra. Mas sabemos que quando falamos de nações, povos, nós também podemos pensar em povos que é águas, multidões, né? Então Pedro, ele estava com talento de evangelizar, estava dormindo, mas ele era habilidoso naquilo que fazia. Então o Senhor Jesus chamou Pedro. O Senhor Jesus chamou também Mateus. Mateus era um cobrador ali de impostos na alfândega, ele estava ali, e ele tinha um talento de homem público, de homem empresário, e ele sabia muito bem trabalhar com a máquina, trabalhar com o dinheiro, mas ele não sabia trabalhar com a área de evangelizar, porque aquele talento do evangelismo estava dormindo. Como hoje também temos muitas irmãos, muita irmã, muito ser humano que é uma bênção no trabalho, na empresa, naquilo que gosta de fazer. Ele se levanta cedo, ele vai lá,
entra em ação do seu trabalho, faz direitinho, agrada o patrão, agrada a população, aquilo que ele faz, se for comida, agrada o paladar, se for roupa, agrada o corpo, e assim ele tem um talento. E o talento, ele precisa primeiro de quê, irmão? Ele precisa da vontade de fazer, o prazer naquilo que você quer. Aquilo vem diante dos seus olhos e depois você soma, né? Que você vai crescer naquilo que você vai fazer. Aí você começa a ter vontade. A vontade já é 50%, porque você já tem a vontade, né, ali de fazer aquele trabalho, desenvolver. Então você vai lutar, começar, né, de baixo. E nós hoje sabemos que todos temos esse talento, que é de trabalhar, porque Deus disse: você comerá do suor do seu rosto. Quando Deus já falou assim, aí Deus já capacitou cada ser humano que nasce capacitado para uma área, né? E ali ele vem com vigor, com força, com alegria e escolhe a área que quer fazer, né? Muitos hoje escolhem a área dentro da empresa e ali abre a empresa, e aquele talento que ele abre aquela empresa é um talento bom, porque ele vai compartilhar o trabalho de muitas famílias, porque o patrão, nós que trabalhamos para ele, nós comemos das coisas dele lá, da comida dele, porque é de lá da empresa que vem, né, o dinheiro para água, para luz, para o vestido, para o calçar, para o aluguel, para pagar o carro, pagar tudo. Tudo sai ali daquela área, né, daquele patrão que teve uma abertura, botou o seu nome em prática, abriu uma empresa e ali está alimentando muitas vidas. Aí nós passamos para a área espiritual, que chegou no nosso entendimento. Aí se abre nossos olhos vendo Jesus. Aí Jesus conhece todos nós. Ele lança um chamado: vinde a mim, né? Aí tem pessoas que ele tem um talento, mas ele não desenvolveu. Mas o Senhor chama: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos oprimidos, que estão sobrecarregados. Aí ele diz: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e ainda encontrarão descanso para vossas almas. Então, o maior empresário celestial é Jesus, nos convoca para que nós cheguemos a Ele. Ele é o pai de família, Ele é aquele que chegou para pregar o Evangelho, ou ensinar o Evangelho. E ali, Ele coloca uma inspiração em cada ser. E aqui Ele faz uma convocação na nossa vida, para que nós possamos despertar o nosso talento. E nós vamos investir no nosso talento, a área espiritual. Primeiro, nós vemos o chamado de Jesus. Segundo, nós vamos calcular que nós nunca conseguimos chegar ao tamanho do cálculo que é o lucro que nós vamos ter, que é o reino de Deus, que é a salvação, que é viver com Cristo, que é, aleluia, ter uma iluminação total, para nós aqui nessa terra ser mais de que vencedor. Então, primeiro tem que estar dentro de nós, tá, irmão? Tem de estar a vontade de servir a Jesus, tem de estar a vontade de despertar o talento que nós temos, que o Senhor coloca,
porque a palavra é inspirada, a palavra é um sopro, a palavra é o querer de Deus, é o que Deus gosta. Então, se Ele me chama, com certeza Ele vai me entregar, com certeza Ele vai me inspirar, com certeza o Senhor vai ficar ligado ali em observância do que eu vou desenvolver, mas que Ele me entrega, Ele entrega, que Ele me chamou, Ele chamou. Então Ele chama cada ser humano, que é, aleluia, aqueles que estão chamados para a salvação. Primeiro, Ele recebe um dom. Qual é o dom? Dom da vida, né? Que é em Cristo Jesus. Quando o dom da vida entra no teu coração, aí os talentos já está dentro de você. Os talentos que você tem de desenvolver é o autoconhecimento, primeiro do seu patrão, do seu mestre, do seu líder e do seu Criador. E o que nós vamos fazer para Ele? Aqui na terra, a seara é grande. E o que é que Jesus quer? Jesus quer salvar. Então vou entrar na área, né, de salvamento. Então eu recebi um dom para eu falar do Senhor Jesus. Então onde chegar, eu vou me especializar em dizer: Jesus salva, Jesus Ele é a vida, Jesus Ele veio, Jesus Ele morreu e morreu para que eu tivesse vida. Então eu tenho de memorizar o Senhor Jesus dentro de mim, que é um talento, que é um dom, para que eu trabalhe para Ele. Ele não vai ficar literalmente toda a vida ali com os apóstolos. Então ele diz: olha, o pai de família, ele vai se ausentar, porque ele ia sair, ou seja, ele ia morrer, e ele ia para o pai, mas ele preparou o altar, ele preparou ali os seus apóstolos, ele chamou, colocou dentro dele a inspiração, a palavra, e através dele nós, aleluia, também aprender, porque eles são instrutor, né, irmão? Para nós, eles receberam a liderança, receberam a palavra, receberam a inspiração, e hoje ele nos chama e passa para nós o que Jesus passou para eles. E quando nós aprendemos, nós passamos para outros que não sabem. Aí é o que? É o meu talento em ação, é o meu talento crescendo, porque muitas vezes eu temo falar. Por que eu temo falar? Porque muitas vezes eu não tenho uma convicção, a certeza se eu vou acertar, se eu vou falar direito, entendeu, irmão? Mas vai depender do nosso amor por Cristo, do nosso querer, porque eu tenho de ler a Bíblia e ver as palavras que Jesus falou. Então aqui é uma. Digo também: vos o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos, confiou-lhe os seus bens. Ou seja, o irmão vai ter uma viagem longa, e o irmão tem dinheiro, o irmão tem lá, o irmão tem carro, tem empresa, tem tudo. Aí você vai, chama os seus empregados, servos, e coloca tudo aquilo, os seus bens, na mão deles. Só que eles têm de entender que você é um empresário, que tem de ter lucro. Você colocou seu dinheiro ali para que seu dinheiro renda, tá? E quem vai fazer ele render? É eu que estou tomando conta. Eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver. Para me agradar, eu tenho de multiplicar o dinheiro que você botou. Ele tem que ter um longo rendimento,
né? Que possa pagar os funcionários, que possa pagar ali tudo que a empresa precisar, e nós formar um cachê para ele, para o patrão, para que ele veja o rendimento daquilo que ele colocou em prática. Isso na área literal e na área espiritual. Jesus chamou os irmãos, chamou nós, para nós entrar na área espiritual. E a área espiritual, ela precisa, primeiro, que nós tenha um talento da fidelidade, o talento do prazer de amar a Deus, o talento e o conhecimento que Ele é o Senhor, que nós precisamos se dedicar naquilo que Ele gosta, naquilo que Ele mandou, naquilo que Ele é lucro para Ele. Porque se nós ganhar alma para o reino de Deus, é lucro para o reino de Deus. O Senhor, Ele vai cada vez mais aumentar a nossa confiança, nosso talento. Ele vai multiplicar. Se eu sei falar bem pouquinho, Ele vai melhorar a minha forma do meu linguajar. Ele vai me dar uma inspiração profunda para me entender como que é o trabalhar. Então, primeiro, eu tenho de ter a fidelidade com Ele, o amor por Ele, e saber que Ele, aleluia, literalmente não está aqui, porque eu tenho de falar por Ele ali, eu tenho de apresentar Ele, eu tenho de botar aqui o nome, é no nome de Jesus que eu prego, é no nome de Jesus que eu canto, é no nome de Jesus que eu visito, é no nome de Jesus que eu vou, aleluia, levar uma palavra para um irmão, para uma irmã, para alguém que esteja ali precisando, é no nome de Jesus que eu vou orar e sarar, é no nome de Jesus que o milagre vai acontecer. Então eu tenho certeza que é de Jesus, e se isso acontecer por meio da minha pessoa, Deus está se agradando, o meu talento está desenvolvendo, e eu vou ter mais o que, irmão? Se eu oro para Deus curar e Deus cura, eu vou ter mais certeza que o Senhor está ali. Eu vou ter mais certeza que o Senhor se agradou. Eu vou ter certeza, porque a palavra diz que tudo que nós pedir no nome de Jesus, Ele fará. Aí, para nós primeiro trabalhar para Jesus, nós temos que saber quem é Jesus, como Ele é, como Ele gosta, o que Ele gosta. E se eu não fizer o que Ele gosta, eu sou reprovado. Qual é o patrão que vai ficar com funcionário que desagrada, com funcionário que dá prejuízo, com funcionário que vai afundando a empresa? Qual é o patrão? Qual é o ser humano? Nem o ser humano. Se alguém está perto de você, tirando o que você tem e acabando, você se afasta dele, porque você vai dizer que ali é um buraco de destruição. Mas se é um que soma, 1 mais 1, mais 2, mais 2 dá 4, e vai somando, aí você olha e diz: olha, você é uma pessoa de bem, você soma, você vai multiplicando, eu vou aumentar teu salário, eu vou confiar em você. E se eu faço por amor o patrão, é também a mesma coisa de Jesus. E se eu amo os irmãos, se eu ajudo os irmãos, porque Jesus quer te ajudar, Jesus quer te abençoar, Jesus quer sarar toda a sua vida, Ele quer derramar sobre você a fé de você ter o autoconhecimento, para que você desenvolva, amadureça e viva o espiritual. Então a palavra de Deus, ele vai nos chamar e nos entrega um talento, mas se eu não desenvolver o meu talento, ou seja, Ele me botou para mim trabalhar numa área, e a minha área eu não desenvolvo, então, irmão, eu vou perder o emprego. É igualmente na igreja. Deus me chamou, eu estou na igreja, aí dentro Ele coloca o prazer de eu fazer o quê? Eu gosto de cantar, eu acho lindo cantar. E cantar é salmear o nome de Jesus. E eu tenho certeza que alguém vai se comover quando
aleluia, o louvor começar a sair, e aquela palavra vai entrando no coração, ela é água, vai lavando, a lágrima vai caindo, aí o louvor vai transformando, o Espírito Santo, ele está naquele louvor, aquele louvor vai naquela alma, sara aquela alma, aquele louvor sobe, vai para o Senhor como um cheiro suave, aí você ama ali louvar o Senhor, e o Senhor disse: tu cantou este hino com a perfeição, eu vou te dar mais outros hinos, e com mais perfeição tu vai me louvar. Aí aquela pessoa, muitas vezes, ele pega o microfone, até trema, até fica aqui nervoso, mas é assim mesmo, porque cada trabalho que nós vamos fazer, nós não temos a total confiança. Quando nós entramos no nosso emprego, a gente ali tem medo de errar, a gente tem medo de quebrar, tem medo de fazer coisa errada, mas quando nós passamos dia, a gente faz a coisa com perfeição. Então, quando nós estamos na igreja, já temos a certeza que Jesus está na nossa vida, temos a certeza que Ele é o Senhor. O que Ele merece? Ele merece a glória, Ele merece a honra. E eu não tenho palavra, então vou salmear: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E a gente vai aprendendo aquelas palavras de cor, e de repente você vai cantar, você vai começar a cantar salmeando, que nem Davi pegava ali aquele violãozinho dele e começava a tocar e cantar. Irmão, o que era de demônio saía correndo, aleluia. E a gente vê que o louvor é uma exaltação ao Senhor, o louvor é um testemunho cantado dizendo quem é o Senhor. Vai depender do louvor, aleluia. Aí eu vou desenvolver meu talento, irmão, só sei cantar, mas irmão, aleluia, aquele que canta tem que estar ali perto com aquele que prega, porque antes de começar a pregação, aí você bota o seu talento em ação, canta o louvor, e aquelas almas que estavam ali, aleluia, com peso, com o coração ali estava meio preocupado, o louvor já começou a fazer uma lavada muito linda, e aquela pessoa começa a descer, derramar lágrima, e ele começa a exaltar o Senhor, dizer: Senhor, obrigado, esse louvor falou comigo, essa palavra falou comigo, e ali, Senhor, é o testemunho, tu está falando comigo no meio do louvor, e o homem cantando, e as almas vai ali entrando numa posição de adoração. Aí entra o pregador, aí o pregador entra com a palavra, dando a continuidade, aleluia, porque alguém pregou cantando, e eu vou pregar falando, eu vou ministrar a palavra dizendo, aqui como ele diz, o Senhor, ele comparou o reino de Deus, tá, irmão, como um homem empresário, que saía da sua casa, que ia viajar para longe, chamou ali o seu servo, entregou a sua casa, a sua riqueza nas mãos do servo. Ele pegou 5 talentos, e aqueles talentos ali é um desenvolvimento para a casa de Deus. Outros 2 nós vemos que teve a separação, a divisão de talento, aleluia. Mas eu acho lindo, quem sabe, aleluia, cantar para Jesus, porque a gente vê os lábios, mas o perfeito louvor vem do coração. A gente conhece a pessoa quando ela abre a boca espiritual e começa a se derramar na presença do Senhor. Isso é trabalhando, é desenrolando o talento. Deu 5 talentos, e outro ele deu 2, e outro ele deu 1.
Ele está dizendo é de conforme a capacidade. Aí eu tenho de ver e me alegrar com cada irmão. Porque se eu não tenho a capacidade de cantar, Deus não vai me dar o louvor. Mas se eu tenho a capacidade de pregar, Deus vai me dar a inspiração da palavra. Mas os dois vêm do Senhor, tanto o louvor como a palavra. Se eu tenho vontade de zelar a casa do meu rei, porque eu não vou só trabalhar numa área, eu tenho de ter ali, aleluia, alta visão na obra. Vou zelar. Por que eu vou zelar? Porque meu Deus é zeloso. Ele gosta de limpeza, ele gosta de coisa zelosa. É um dom. Se eu tenho capacidade, porque tem pessoas que têm uma capacidade tremenda, ele faz a obra de Deus, aquilo que Deus deu, com perfeição. E a pessoa diz assim: tu só gosta de fazer isso? Faço com amor, com a perfeição. Por quê? Porque o meu Deus, Ele ama o que eu faço. E Ele me dá o retorno no meu coração. Qual é o retorno? A alegria da salvação. Porque, irmão, aonde vai ficar o pastor que prega para multidões? Vai ficar aquele que limpa o chão, o local onde ele prega. Ele vai ficar tudo no mesmo local. Entrar no reino de Deus diante do mestre. Porque o mestre não tem acepção e não tem talentos mais baixo, menor. Talento é capacidade, talento é reconhecimento que nós temos de retribuir ao nosso Deus. Até em orar pelas pessoas é um talento. Porque eu vou ver na oração pelas pessoas? Porque eu amo o irmão, eu amo as pessoas, e o reino de Deus, aleluia, ele está acolhendo a alma. Aí eu vou dizer: Senhor, aquela pessoa precisa morar contigo, aquela pessoa precisa entrar no reino do céu, e aquela pessoa vai lá com carinho. Chega lá, ele leva aquela palavra envolvida com o Espírito Santo, ele fala 2, 3 sílabas, e ali aquela pessoa já começa a se entender ali com ele. Fala mais, irmão. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos capítulo 20, Paulo começou a ali levar o testemunho de Jesus, e a igreja ficou ali tão elegante, tão feliz, que ele disse: olha, amanhã tu vem de novo, vem pregar, vem falar de novo. É muito bom essa palavra. Paulo falava com o dom que Deus deu a ele. Paulo tinha um dom de ensinar, de ministrar, de convencer a humanidade, de abrir o coração e colocar a medida certa dentro do coração. É um talento. Aleluia. Mas quem dá o talento é Jesus. Então ele, aleluia, o mesmo Espírito que opera no que recebeu 5 é o mesmo Espírito que opera no que recebeu 2. Aleluia. E no que recebeu 1. Se todos colocar no mesmo caminho, no mesmo entendimento de visão espiritual, só que o que recebeu 1, ele desviou o entendimento, ele desviou o pensamento, ele trabalhou mais na carnalidade, ele não deu crédito àquele que lhe confiou, né? Mas o que recebeu 5, ele dropou, né, irmão? Ele deu crédito, ele desenvolveu, ele teve carinho pelo Senhor, ele teve amor pela a obra que o Senhor colocou na vida dele. O que fez 2, o que recebeu 2 também do mesmo jeito. Ele fez 4, ele duplicou, ele teve prazer, ele teve
amor, mas porque recebeu um, negligenciou, ele olhou mais para a forma do patrão. Patrão é isso, patrão é A, o patrão é B, ele vai me prejudicar, ele vai. Muitas pessoas pensam que Deus vai matar, que Deus vai alejar, que Deus vai destruir a pessoa. Deus não mata ninguém, as pessoas morrem com as suas próprias ações, com seus próprios pecados. Deus, ele não vai alejar ninguém, as pessoas se alejam com o peso do pecado, com a iniquidade, mas ele recebeu ali um talento, ou seja, ele tem que olhar para o Senhor com um olhar espiritual, não com um olhar carnal. Eu vou fazer porque eu amo o Senhor, vou fazer porque Ele é minha vida, vou fazer porque o Senhor, aleluia, Ele é um patrão que merece que eu me esforce, que eu entre na obra, que eu carregue ali um peso, a caixa, seja o que for, mas é para Ele, porque o nome dele vai estar em destaque na minha vida, em destaque na vida de qualquer pessoa. Se alguém perguntar, por que tu faz isso? Eu digo, porque alegra o Senhor. Por que tu faz isso? Porque o Senhor colocou no meu coração. Eu faço porque é para Ele, mas eu não gosto, eu estou contra, mas não contra mim, é contra o Senhor, porque o talento é do Senhor, a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor. Então, se levante contra o Senhor, mas ai daquele que contender e se levantar contra o mestre. Aleluia. Então não vou, aleluia, aqui ser reprimido pelo diabo, pela carne, para poder perder a minha salvação. Por quê? Porque o que teve um talento, ele não foi considerado bom servo, mas ele pegou a frase má servo. Aleluia. Então nós podemos ver aqui a palavra. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Irmão, aqui nós vemos que é independente cada um. Eu não posso entrar no teu talento, né, irmão? Eu não posso entrar naquilo que Deus colocou no teu coração, trabalho na obra. Eu não posso. Você vê que os apóstolos, eles não entravam para empatar nenhum outro, mas eles se reuniam e falavam no nome só. Eles encoalhavam, oravam e andavam na palavra iguais. Mas nós vemos que Paulo é como ele tivesse recebido 5 talentos. Paulo teve um desenvolvimento muito grande e escreveu 13 cartas. Judas só escreveu um capítulo. Mas nós estamos vendo a grande importância do livro de Judas. Era irmão de Jesus, né? Tiago escreveu um livro, também era irmão de Jesus. E aqui é muito bem falado. Quem tem esse dom de escrever um versículo, porque se ele escreve um versículo que é aprovado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está ali dele. Porque o Espírito Santo que fizer 10 versículos 1, ele está fazendo, é o mesmo Espírito Santo que está fazendo um versículo. E aonde o Espírito Santo coloca a mão, aonde ele está, aleluia, a terra floresce. Pode ser, aleluia, uma pessoa que faça um serviçozinho, mas para o Senhor, e sem a direção do Espírito Santo, é igual aquele que faz muito, mas a capacidade daquele que fez muito era outra.
mas o Espírito era o mesmo. E aquela capacidade daquele que fez um pouquinho, mas era o mesmo Espírito Santo, porque Deus, Ele sabe a capacidade de cada um de nós. Ele não vai colocar fardo além daquilo que nós não podemos levar. O que é que você gosta de fazer para Jesus? O que é que Jesus fez na sua vida que você gosta de dizer para as pessoas? Receber a mesma virtude que você recebeu, receber a mesma alegria, a mesma presença do Espírito Santo, porque o dom, o talento está em você. Você já foi chamado, você já passou pelo Espírito Santo, está selado. A palavra da vida, essa agora, eu chegar na igreja e fazer presença. Ah, mas eu não sei cantar, não sei pregar, não sei, mas tua presença é um prazer. Tua irmã me canta um hino e ela cantava esse hino dizendo para o irmão que se desviou: irmão, a gente olha para a sua cadeira e você não está lá. A tristeza, porque a tua cadeira está vazia, com poeira. Mas aquela cadeira é sua, a posição é sua. Deus colocou, e nós olha, o olhar do Espírito Santo, o Espírito Santo olha e vê você distante. Olha aí, quem está falando ali? Porque quem tem prazer na tua alma é o Espírito Santo. Quem quer você vestir dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai falar se não usar o ser humano, porque é um trovão. E se ele falar que a voz de Deus é que nem voz de trovão, e se der um trovão, sai correndo o pastor, sai correndo as ovelhas, e o rebanho sai. Por quê? Porque quando Deus fala, a terra balança, a terra treme. Aleluia! Mas Deus, com decência e ódio, Deus pega o irmão e tem capacidade de falar com o outro irmão. Ele vai lá e diz: irmão, volte. Ele te ama, ele quer você. A sua cadeira está lá. Volta ao primeiro amor. Aleluia! É o Espírito Santo pregando. E nós temos de dar crédito, dar ouvido, porque diz a palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quando nós falamos biblicamente dentro da palavra de Deus, tudo na direção de Deus, é a vontade de Deus. E Deus me colocou essa mensagem, e eu creio que Deus vai fazer algo, mudança. Deus está me dizendo no meu coração que Ele quer, aleluia, o louvor. Ele quer, aleluia, os que Ele convocou, que Ele deu os talentos, que essas pessoas manifestem em adoração a Ele. Aleluia. Porque havia recebido 5 talentos. Imediatamente, quando fala imediatamente, o irmão não esperou pelo pastor, não esperou pela outra ovelha, imediatamente foi agir. Estou aqui, vou fazer, vou falar. Então ele investiu. Eu vou investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus, primeira coisa, eu pego a palavra imediatamente. Rapidez. Eu tenho de ter a visão desta palavra imediatamente. Quando Jesus diz assim, irmão, ele começa a falar a palavra de Deus, né? Eu vos digo, ele fala 2 vezes, isso significa pressa, significa que Deus quer rápido, que Deus quer pressa. É igual esse irmão que Jesus está mostrando que ele teve uma velocidade imediata, ele teve ação de imediato, ele foi, aleluia, já ganhar mais 5 em cima daqueles 5 que ele recebeu, e o título dele
já foi gravado: bom servo, né? Tu foste fiel aqui no pouco, eu te colocarei no muito. E o muito para nós em Deus é o reino de Deus. Aleluia, porque aqui é os talentos, aqui eu multiplico, aqui eu prego, aqui eu canto, aqui eu ajudo, aqui eu falo. Mas quando Ele me entrega a coroa da vida, convicção no meu coração, está investindo, eu investi a minha vida na vida espiritual. Aleluia. Da mesma forma que receberam 2 talentos, ganhou outros 2. Aleluia. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco. Quando fala buraco, né, irmão? Quando fala cavar um buraco, é coisa que você enterra. Buraco é para enterrar. Buraco é para afogar, destruir. Deus abriu, Deus te deu, faz que nem a semente, deixa a semente nascer, deixa a semente florar, deixa a semente, né, irmão, dar fruto. Porque uma semente, quando ela começa a ficar, ela vai dando muito fruto, ela vai levando, aleluia, naquele pé de planta, muitas outras vidas, muitas outras sementes. E o importante é o interesse pelo patrão, pelo pai de família, pelo Senhor. O importante desenvolver é o amor que você tem por Jesus, pela obra que Jesus colocou na sua vida. As pessoas vão falar porque o diabo ele vai se manifestar sempre para enfraquecer o cristão, trazendo vergonha, trazendo palavra de fraqueza, enfriando. Ele quer tirar a adoração do Senhor, ele quer tirar o vigor, ele quer arrancar a semente, ele quer tirar a força, a vontade. E se você não tem vontade, não tem força, a semente ela morre sufocada. Porque, aleluia, quando tu tem 1, tu bota mais 1, faz 2. Se tu tem 2, tu bota mais 2, faz 4. Se tu tem 4, tu bota mais 4, faz 8. E vai multiplicando. Porque, aleluia, tu está cantando um hino e tu começa a cantar errando, mas tu quer cantar, tu quer louvar, tu quer glorificar. Aí de repente o Espírito Santo vai te dar a letra todinha no teu coração, vai ficar inspirada, ele vai dar um sopro, inspira aquela palavra e sai, aleluia, pelos teus lábios o perfeito louvor, porque nasceu da vontade do teu coração. E quando a trombeta, aleluia, começa a ser tocada, a emoção, aleluia, muitos vai tocar e vai a unção chegando, porque alguém dizia, aquela pessoa não sabia nem falar, mas hoje ela sabe cantar. Ela não sabia nem abrir a Bíblia, mas hoje a Bíblia está aberta no coração dela. Ela foi ali, aleluia, trabalhando com fé, com amor, com alegria, independente ali das pessoas, mas dependendo de Deus. Ele não estava para trás, aqueles que falavam, aqueles que xingavam, aqueles que não gostavam. Ele dizia assim, aí você pode dizer, para trás de mim, Satanás, porque na frente vai o meu Salvador. Aleluia, porque as coisas que não prestam, você pega e bota dentro de uma sacola furada, que vai caindo e ficando para trás. Mas as boas, você coloca no teu coração e vai crescendo, vai florando, vai frutificando. Aleluia, e deixa Deus te alegrar com a
a sua vontade de louvar, com a sua vontade de pregar, com a sua vontade de fazer a obra. Ele diz: Senhor, o teu talento, e o meu talento é para te adorar, o meu talento é para dar o testemunho do teu nome, independente de quem gosta e quem não goste. Aleluia! Se o pastor não gostar, bota ele para lá, mas o pastor é Jesus que vai gostar, e ele vai na tua frente e tu cantando a ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então aqui, irmão, nós sabemos que a gente tem de ter no nosso coração esse imediato. Vamos deixar o medo, vamos investir, vamos ver que Jesus sempre gosta de pessoas que louvam, que engrandecem, que diz que Ele é o Mestre, que Ele é o Senhor, que Ele é a vida. Que você, aleluia, não prega, mas a mesma pregação você faz cantando, na sua voz, porque quem fez a garganta do pregador e do cantor foi Deus. Foi Ele que criou o homem. Ninguém nasceu aprendido. A gente vai aprendendo, aleluia, porque está dentro de nós vamos desenvolvendo. Todos nós recebemos o dom de adorar, o Espírito de adorar. Vamos adorar a Deus. Satanás não adora, foi tirado dele o dom de adoração e foi entregue para nós. Nós temos que adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos atualizar a nossa vida espiritual, vamos botar ela em prática. Vamos à igreja. Eu não faço nada, mas a sua presença é um prazer. A sua presença da igreja já alegra outro, já alegra outra, já alegra o pastor. A sua presença é porque vamos saber que você tem vontade, tem prazer de estar perto de Jesus. Vir para a igreja é um dom, vir para a igreja é um talento desenvolvido, chegar na presença de Deus é um talento, é um dom maravilhoso. Aleluia! Quando você sai da sua casa, coloca o seu pé no caminho da igreja, ali você já vai chegar no atril da casa do Senhor e adorar. É o desenvolvimento do seu talento, porque você sai do acomodismo, você sai do sofá, você sai do celular, você sai da cama, você sai do fala-fala, você sai das novelas, você sai dos filmes pornô e vai na presença do Senhor. Baixa sua cabeça, agradece a Ele e louve e diz: Senhor, Tu é o majestoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Eu vim com a minha presença derramar diante dos Teus pés. O Senhor não vê o ser humano pelo nome que Ele dá literalmente. O Senhor vê o ser humano pelo desejo que ele tem no coração de amar o Senhor. Porque quanto mais ama o Senhor, mais Deus te ama. Porque o amor dele é um amor agápe, é um amor condicional, um amor tremendo. A gente faz o erro e Deus vai lá puxar a orelha, bota nós no caminho e diz: anda na retidão. Deus disse que tu está sofrendo, Ele diz: mas eu vou te sarar. Tua voz é rouca, Ele diz: eu vou limpar tua garganta. Está com problema nos olhos para ler a Bíblia, Ele diz: eu vou dar a iluminação da palavra no teu coração. Eu sou o Senhor, aquele que te sara, aquele que trabalha no coração prazeroso, que passa a amar Ele, que passa a buscar Ele, que passa a desejar Ele. Desenvolver o talento é quando nós temos prazer de ir à palavra de Deus, quando ela está sendo ministrada na igreja. Tem muito vaso de Deus aí, tem muitos homens que têm prazer com talento, tem muitas mulheres que têm talento, tem um louvor ali no coração, aquele louvor ali é um pendrive, os lábios dela é como uma caixa de som, lá dentro está gravado, está saindo pelos lábios, e as almas estão ouvindo, e o Senhor se alegra porque vê alguém se alegrando com o talento que Ele botou na sua vida. Aleluia. Após um longo
Então vamos ver aqui. Então o servo que recebeu 5 talentos, ele aproximou. Isso quer dizer que no versículo 20 é o prestamento de conta. Eu vou prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com o mestre. Porque ele me entregou o talento e eu não tenho prática. Mas aqui, aleluia, nós vamos chegar e dizer: Senhor, eu falei de Jesus. Eu falei do teu nome. A alma se alegrou. Pessoas afastadas voltaram à igreja. Estiveram lá cantando, estiveram lá se alegrando. Eles receberam a força. Porque quando chegou a tua palavra, qual eu dei, o teu espírito plantou ali novamente, aguou. Porque tu rega e dá o crescimento. Olha aí quantas almas, quantas vidas. Olha para a minha própria. Eu estou alegre, estou feliz. Eu multiplico, eu somo. Depois eu divido. Mas tudo é para tu. Aleluia. Aproximou do seu Senhor e entregou. Isso nós temos de entregar. Não é só pedir, é trabalhar. Primeiro, a nossa vida é sustentada nas mãos do Senhor, mas a responsabilidade é nossa. É eu que tenho de rejeitar a iniquidade, o pecado, a mentira, as coisas do mundo. Eu já estou tendo talento para guardar meu espírito, e o Senhor se alegra, porque o meu espírito também, ele foi comprado muito caro. O mestre pagou um preço. 0 primeiro pela sua casa. Porque a sua casa é onde o Senhor está sentado. E Ele vai, aleluia, agir de dentro do teu coração. Não se preocupe com o amanhã. Porque o amanhã é do Senhor. Porque Deus, Ele está no presente conosco. Olha o que o Senhor respondeu para ele. Muito bem. Será que você consegue tirar o muito bem do Senhor? Ele diz: muito bem, meu servo. Hoje você foi, hoje você se alegrou. Ainda que você foi, mas chorou, orou, faz parte. Muito bem. Você fez presença na igreja. Por que você foi? Porque você queria chegar perto de mim, queria me ver, queria ver minha voz. Porque você sabe que a palavra é inspirada, sai do meu coração, é um sopro, e você quis ouvir. Hoje você está ouvindo. Foi eu que te dei o talento, eu que te preparei, eu que te chamei. Muito bom. Aí ele vai chamar servo bom e fiel. Servo bom e fiel é aqueles que não falham. É aqueles que estão atentos à sua chamada, ao seu Senhor, ao trabalho do Senhor. Porque muitas vezes nós não olhamos para a nossa vida. Querem consertar dos outros, não deixa a nossa. Vamos consertar primeiro. Porque o talento fica no nosso coração, não é no coração dos outros. E a casa tem que estar limpa, tem que estar fortificada, tem que estar no alicerce. Porque os talentos que ele vai botar dentro, vai sair, aleluia, para que faça a outra pessoa se alegrar. Então, ele recebeu o título de bom servo e fiel. Aí ele diz: fosse fiel no pouco. Então, irmão, não se preocupe se você faz coisinha pouca, né, irmão? Aí eu faço só a presença, já é suficiente. Porque a sua presença está ali, porque se nós for cavar no seu coração, porque você quer ver Jesus, quer falar com Jesus, você ama Jesus, você tem muita coisa dentro, não é verdade, irmão? Você não veio por causa de pastor, por causa de irmão, você veio por causa de Jesus.
Não é verdade? Teu talento não é esse, adorar? Teu talento não é esse, de levar o teu próprio espírito à presença do Senhor, encher ele da paz, da alegria, encher ele, aleluia, da santidade, da sabedoria. Como é que Deus vai confiar em nossas mãos uma obra, trabalho, louvor, pregação, se nós não temos a fase de confiar, prazer imediato estar na presença de Deus? Para nós ir para a igreja não é atrás de dom, é atrás de Jesus. Não é atrás de trabalho, atrás de emprego, atrás de buscar algo. É atrás de Jesus, adorar Ele, independente. Porque quando nós vamos atrás de Jesus, e Jesus está a sabedoria, está os dons, está toda a perfeição. Quando nós chegamos lá, nós somos contagiados pelo amor dele. E o amor dele já deixa em nosso coração, né, uma fidelidade. Glória a Deus. Aí ele coloca em nossas mãos para administrar. Primeira coisa que eu devo botar em prática, o dom que Jesus me deu, é eu ministrar a minha vida, é eu ministrar a minha casa, é eu ministrar a minha família, é eu ministrar o meu lar. Aleluia! Porque se eu fizer um dever de casa, eu tenho condições de fazer o dever na casa do Senhor. Não é verdade? Porque se eu zelo a minha casa, limpo e gosto da limpeza, eu vou limpar a casa do Senhor e gosto, que o Senhor também gosta. Agora, se eu não tenho zelo pela minha casa, como é que eu vou ter zelo pela casa do Senhor? Se eu não tenho pela minha, eu vou ter pela dos outros. Aleluia! Deus está falando contigo, comigo, tá? Aleluia! Porque nós temos um dom e vamos prestar conta. Aleluia! Fazer a minha presença. Aleluia! Porque antes de eu trabalhar, meu patrão vai dizer: fulano, Antônio, aí você diz: eis-me aqui. João, eis-me aqui. Maria, eis-me aqui. Ele está fazendo a chamada de presença, que é chamado culto presencial. Aleluia! Aí está presente. Por que estão todos presentes? Porque cada um tem um dom a se realizar, o dom da vida, o dom do amor, o dom de estar ali, de adorar, o dom de buscar, o dom de aprender. Aleluia! Aí nós estamos aqui fazendo esta obra de ministrar. Aleluia! Administrar. Entrar e participar da alegria do Senhor. Está vendo? Ministrar. Eu passar a ser convidado, entra, participa da alegria do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim: na presença de Deus tem o quê? Fartura de alegria. Se eu entro na presença do Senhor, eu já faço parte da alegria. Tá, irmão? Então, eu tenho que fazer, aleluia, aquilo que Deus quer. Deus é o quê? Deus é aquele que tem decência e ordem. Então eu devo de ser decência e ordem na minha vida. Deus é aquele que quer obediência. Eu tenho de obedecer, porque assim eu vou ser confiado mais talento, porque eu vou estar presente, obedecendo, adorando o Senhor, independente de qualquer ser da igreja. Porque eu estou buscando o amor, agape, que é Jesus, que Ele vai penetrar no meu coração. Porque Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, me convidar para que eu entre nele, e ele abrir a porta e me convidar, eu entro. Aí eu vou fazer nele a limpeza, eu vou cear. É aí que Jesus vai sentar ali com decência e ordem e começar a fazer a limpeza na nossa casa. Tudo aquilo que nós não podemos tirar, Jesus tira, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus Ele dá o entendimento, Jesus dá a sabedoria. Se Ele está dentro de você, você não se atrasa, você não mente, você
não vai se aborrecer nem aborrecer ninguém, porque Jesus está dentro. E quando Ele está dentro, o Espírito de Deus, Ele te convoca para tu adorar. E o teu espírito fica já viciado em adorar a Jesus. Ou em casa, no caminho, na igreja, ou no trabalho, ou no lar, onde tu estiver, tu é um adorador constantemente, irmão. É constante. Constante significa direto, 24 horas no ar. Entretanto, participa, aleluia, da alegria do Senhor. Assim também aproximou-se o que recebeu 2 talentos. Aleluia. Aqui ele recebe o mesmo título que o Senhor diz: bom servo, servo bom e fiel. Ele recebeu o mesmo título que deu 5, bom servo fiel. O mesmo que recebeu 2, bom servo fiel. Está lá, aquele títulozinho, aleluia, e o mesmo nome, bom servo fiel. Bom servo fiel. Não tem a quantidade, mas qualidade. A qualidade está em quem tem 1 talento, quem 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos. Ele recebe o título de bom servo fiel, pontual, ama o Senhor. E ele é convidado para quê? Ele é convidado porque o Senhor vai confiar nas mãos dele mais administração, e ainda ele vai entrar e participar da alegria do Senhor. Aleluia. Novamente ele vai entrar e participar da alegria do Senhor. Bom servo fiel. Então, irmão, essa palavra é muito grandiosa para educar a nós, chamando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou o Senhor: eu te conheço e sei que tu és um homem severo. Está vendo, irmão? Todo mundo sabe e conhece que Deus é Deus. Não é verdade, irmão? Pode ser, seja quem for. Irmão, não briga com Deus. Ele é fiel, Ele é severo, Ele é perfeito. Então te cuida. Não que recebeu o dom. Eu vou enterrar o meu talento, porque o Senhor é assim. Aleluia. E Ele está aqui prestando conta. Aleluia. Aí nós vamos perceber, chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço e sei que és um homem severo, que olha, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Pois isso tive receio e escondi, aleluia, no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Mesmo que o carro errado, o que é de Deus, vai para Deus. Olha que ele fez a salvação, mas o que é de Deus vai para Deus. É tirado dele, ele não vai se enterrar, ele não vai ser condenado, levando nada, porque aqui diz o Senhor: sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau, negligente, sabendo que foi onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao mesmo deveria ter investido o meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retomasse e recebesse de volta mais o juro, sendo assim, tirai dele o talento. Está despedindo. O cabo vai ali perder a salvação, porque saiu o talento. Qual é o talento? Da vida. Qual é o dom? Da vida. Vai saindo dele o dom da vida. O dom da vida é Jesus. Ele vai descer ao sepulcro, ele vai orar, ele vai só. Ele vai com a ignorância, ele vai com esse momento de saber que ele teve na vida dele, teve nas mãos dele a salvação, e ele negligenciou, ele enterrou, ele jogou fora. Ele não pode chorar mais diante do Senhor. Ah, Senhor, eu vi, eu tive, eu comi, juntei, fiz tudo, tu me deu, e agora? É, irmão? Ele já dizia assim: afastai-vos de mim, maldito que pratica iniquidade. Afastai, porque eu nunca vos conheço. Olha aí. Aí ele diz:
pois quem tem mais lhe será confiado. E possuirei abundância, mas a quem não tem, até o que ele tem será tirado. Eita, senhora, acaba pegou um Deus justo, né? Acaba não tem, o que tem é tirado, ele ficou de quê? Ele ficou nu, de espírito, sem nada. Entendeu? Quanto ao servo inútil, aí onde é que ele vai ser lançado? Ali haverá muito pranto e ranjo, porque ele vai ser lançado nas trevas. Aqui já é o juízo final, aqui já é a condenação que ele vai receber. Então nós vemos aqui, irmão, 3 passagens que falam de 3, né? 3 varão, 2 salvos e 1 perdido. Fala dos talentos. Quando ele diz o pai de família vai viajar e vai deixar a casa, porque aqui é o templo que Jesus está no céu e nós estamos aqui cuidando da casa dele, do lado dele, da seara, da plantação, da palavra. É o nosso tempo. É aqui que nós desenvolvemos o nosso talento, é aqui que nós desenvolvemos o trabalho, a obra, o amor. É aqui que nós mostramos quem nós somos. É aqui que nós trabalhamos para o Senhor com sinceridade, com prazer. É aqui que nós vamos mostrar verdadeiramente o que nós queremos. Aleluia, nós vamos mostrar, não é para o homem, é para Deus. Porque tudo que nós fizer, o homem desaprova. Mas se nós fizer para Deus, Deus aprova. Se nós fizer para o homem, Deus desaprova. Se nós fizer para Deus, o homem desaprova. Mas o importante é agradar a Deus, não agradar ao homem. Por quê? Porque nós vamos prestar conta, não é com o homem na terra, não, prestar conta é com Deus. Se o homem rejeitar, se o homem nos expulsar, mas Deus nos acolhe, porque diz assim: se aquela que te deu a te mamar, te abandonar, te rejeitar, eu te acolherei e te ampararei. Olha aí, está vendo? Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele está mostrando aqui que vai ter uma cobrança severa para aquele qual Ele chamou. A obrigação é nós desenrolar o nosso dom, né? A gente não pode dar além daquilo que Deus nos entregou. Se Deus mandou só eu cantar, eu canto, só eu pregar, eu prego, só eu arrumar as cadeiras, eu arrumo, só eu vir para a igreja, eu vou para a igreja, só eu, aleluia, obedecer o Senhor, já é o meu dom sendo desenvolvido, tá? E o meu dom está sendo investido no Senhor, na obra, não é verdade, irmão? Então vamos orar, agradecendo ao nosso Deus nessa noite, por esta palavra, e vamos voltar mais a nossa atenção para Jesus, ter mais atenção, adoração a Ele na igreja. Se você não canta, comece a cantar. Se você não louva a Deus em forma de louvor da harpa, o cântico, seja aquele estilo que Deus agrada, faça. Se, aleluia, não sabe, fale para alguém que Jesus ama, fale para alguém que Jesus morreu por aquela pessoa, fale, é um dom. Aonde você estiver, eu sei que vai manifestar as trevas, mas as trevas caem por terra, vai para de trás e você vai na frente, ali com a bandeira da vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, desenvolve o teu dom, teus talentos, que o Senhor te chamou para tu fazer esta obra na tua vida, em nome do Senhor. Vamos agradecer nosso Deus e aqui pedir a Ele que desperte cada vez mais nós com o nosso talento. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta oportunidade, porque ainda estamos aqui, Senhor, dormindo e acordando e vendo ali as maravilhas no céu. Nós vemos a natureza,
Nós vemos o ar ali chegando ao nosso nariz, respirando. Muito obrigado, Pai, pelo Virgil Calçar. Obrigado por essa chamada, por esse dom, por esse talento maravilhoso. Obrigado pelo teu Filho amado Jesus realizar esta obra em nossas vidas. Aqui está a tua igreja, o teu povo, o teu servo. Que o Senhor desenvolva cada dia mais os talentos na vida de cada um, desta mulher, deste homem, que prega, que canta, que faz, meu Pai, presença na igreja. Que ela seja aquela que seja a primeira a chegar diante do Senhor, ali colocar a sua cabeça diante dos pés do Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa os irmãos que acompanham, ó Deus, por meio dessa rede social. Abençoa eles e ela. Abençoa grandemente essas vidas. Abre o coração e entendimento da sabedoria, da humildade e simplicidade a estas vidas, e os talentos deles venham a ser desenvolvidos. A tua igreja, o teu povo, o teu servo, e nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. A tua vontade, Senhor, é que nós temos de fazer. Estamos aqui para te obedecer, em nome de Jesus, e que quinta-feira novamente possamos estar na tua presença, te adorando na beleza da tua santidade. Pai, muito obrigado. Nessa noite eu abençoo a todos os irmãos presencial, os irmãos que estão aí nesta rede social, ouvindo e assistindo e se alegrando com esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida todos os dias. Aí você diz amém, graças a Deus, e assim seja na vida de todos vocês. Que Deus abençoe, e até quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui para adorar Ele na beleza da sua santidade. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vou encerrar.